Boa noite, professor. O framework CSS que escolhemos e sobrou para a gente apresentar foi o Semantic UI, certo? O meu nome é Jackson Pereira e eu, juntamente com Samara da Silva, elaborei esse trabalho que vos é apresentado. Nós somos do 4 TI Tarde, nós somos estudantes do IFPE, o Campus Garanhuns, e o professor é você, Jair Galvão de Araújo. Bem, professor, eu sou Samara da Silva e vou iniciar nossa apresentação sobre o Semantic UI. E bem, já que a apresentação exige que seja por meio de slides, então comecemos inicialmente abordando as informações gerais. Então, como o senhor já deve saber, o Semantic UI é um framework front-end, mas o que isso significa? Bem, significa que o Semantic UI é focado em User Interface. Daí que vem o UI em seu nome. Isso significa que o Semantic UI é um facilitador, pois possui soluções já pré-definidas, o que facilita muito a vida de todos nós programadores, quando quisermos desenvolver algum aplicativo, por exemplo. O Semantic UI também é progressivamente verdadeira, o que significa que ele inicia com algo bem próximo que você já quer e com as alterações que você pode estar fazendo nele. Alterações de variáveis, detalhes, enfim. Ele evolui até chegar ao ponto que você realmente precise. Deu para entender? Dessa forma, resumindo ainda mais, ele começa com layout baseado em seus próprios padrões e você pode ir alterando-os para que fique da forma que você quer. A próxima página oficial do Semantic UI já apresenta informações sobre ele. Caso você queira saber se vale ou não a pena usá-lo, como por exemplo o fato dele possuir HTML conciso, tratando palavras e classes como conceitos intercambiáveis, o fato dele possuir o JavaScript intuitivo, usando frases simples chamadas comportamentos que acionam a funcionalidade. E o fato dele ter uma depuração simplificada, onde o registro de desempenho permite rastrear gargalos sem vasculhar os rastreamentos de pilha. Além disso, como eu já abordei no início, o Semantic UI vem equipado com um sistema de herança intuitivo e variáveis temáticas de alto nível que permite que nós, programadores, tenhamos liberdade total de designer. Caso o senhor queira dar uma conferida, a página oficial do Semantic UI é essa apresentada abaixo. Dessa forma, então, finalizo esse tópico. Bem, sobre seu funcionamento, o Semantic UI divide-se em ações, coleções, elementos, módulos e visualizações. É necessário ressaltar que dentro de cada uma dessas divisões encontra-se outras variações. Dessa forma, está realmente evidente que o Semantic UI é voltado à forma como as pessoas lidam com seu trabalho, sua aplicação. Enfim, finalizo esse tópico. Bem, chegou a hora de falar sobre suas vantagens e as suas desvantagens. Inicialmente, eu abordarei as suas vantagens. Quais são essas vantagens? Bem, uma grande vantagem desse framework front-end é o fato dele utilizar o LESS e o jQuery, certo? O jQuery que inclusive foi abordado na nossa última aula. Lembra? Quando utilizamos o LESS e o jQuery, a codificação final do nosso projeto, da nossa aplicação, enfim, fica muito mais interessante para o usuário, sem contar que fica muito lindo. Um pré-processador CSS pode ser vantajoso desde a criação de condicionais, funções, variáveis, repetição, importes, etc. Até a tão amada extends, né? Evitando a duplicação de código. Lembrando que, se não fossem os pré-processadores CSS, tudo isso só poderia ser feito utilizando uma linguagem de programação. A manutenção de código, a facilitação para um código limpo, a utilização de arquivos que otimizam a organização de seu código e realizam a importação também são ótimas vantagens. Finalizando assim este tópico. Abordando sobre as suas desvantagens, a Semantic UI apresenta alguns bugs. Esses bugs são relatados por seus usuários, e é justamente por isso que a Semantic ela foi descontinuada, certo? Mas não se preocupe que eu vou voltar depois a esse tema, no slide relacionado. Bem, na escolha de um framework,
devemos levar em conta que a sua comparação ela depende muito do que você necessita, ok? Desta forma, se a sua necessidade ela é voltada para um framework simples, para o seu HTML, o seu CSS, eu aconselho que seja utilizado por você o framework Pure, ok? Agora, né? Se a sua preferência não for essa, se ela estiver relacionada a um framework mais completo, eu indico que seja utilizado o Materialize, o Foundation, o Bootstrap, certo? Bem, o Semantic UI, desde 2018, como eu havia falado, ele foi descontinuado, por isso que não o aplico nesta comparação, certo? Porém, eu vou fazer a comparação entre ele e o Bootstrap. Inicialmente, eu vou falar sobre o Bootstrap, que trata-se de um framework de código aberto e gratuito, certo? E bem, eu não poderia deixar de comentar que uma das suas principais vantagens é criar os sites responsivos. E foi justamente isso que o senhor pediu para a gente fazer em nosso site, em uma atividade passada, não foi, professor? O senhor lembra? O senhor pediu para a gente tornar o nosso site responsivo, ou seja, pediu que a sua dimensão fosse compatível com diferentes dispositivos. E é justamente para isso que o Bootstrap serve. Foi por isso que o senhor pediu que a gente utilizasse o Bootstrap. As suas principais vantagens são o seu design responsivo, que foi o que eu acabei de falar, o fato dele possuir uma variedade de temas, ele ser fácil de personalizar, ele ser rápido e eficiente, ele possui compatibilidade entre os navegadores, ele ter suporte à documentação fenomenal, ele possui uma comunidade de desenvolvedores muito forte, né? Ele possui construções personalizadas e essas foram as vantagens do Bootstrap. Já sobre uma das desvantagens do Bootstrap quando comparado com a Semantic UI, está relacionada com ele vir com apenas um tema, né? Ou seja, o tema do seu site ele pode ser igual aos sites dos seus concorrentes, certo? Mas você pode mudar isso, que é mudando o seu tema, ok? Finalizando assim a parte do Bootstrap. Bem, agora eu vou comentar sobre a utilização do Semantic UI, que trata-se de um framework que possui uma aparência de design elegante, sutil e que tem um plano que fornece uma experiência de usuário leve. E bem, esse framework descompacta uma variedade de temas e CSS, JavaScript e arquivos de fonte. Além disso, seu pacote é bastante organizado. O design é lindo e ele reúne uma variedade de componentes e configurações. As principais vantagens são: ele possui uma personalização adicional, ele ter soluções semânticas, você poder escolher manualmente os seus componentes, ele possui bem mais componentes UI, uma incrível documentação e impressionantes designs. Já sobre as desvantagens do Semantic UI quando comparado ao Bootstrap, está relacionada com os seguintes pontos. Sua estrutura é mais complicada do Bootstrap, apresenta alguns bugs de acordo com alguns usuários, seus pacotes são grandes, então é melhor escolher os componentes necessários, possui disponibilidade limitada de classes. Então, professor, sobre a continuidade do projeto Semantic UI, ela aparenta não estar sendo mais desenvolvida, né? Nem houve mais atualizações, nem nada. Desta forma, eu acredito, o projeto provavelmente morreu, né? O autor da Semantic UI, o Jack, ele falou em 2018 em uma postagem bem grande tudo o que estava acontecendo e se passando com seu projeto, né? Ele falou tudo isso no GitHub. Porém, não houve mais retorno do mesmo. Então, realmente parece que a Semantic UI não está mais sendo mantida. Porém, entretanto, né, a comunidade criou seu próprio framework. Esse framework é o Semantic UI. E ele é o mesmo framework, certo? Porém, com correções de bugs, recursos de notícias e desenvolvimento ativo desse framework, certo? Então, professor, caso o senhor queira dar uma olhadinha, né, nessas informações que eu trouxe, o senhor pode acessar a página desse comentário em específico do Jack, certo? O link de acesso está disponibilizado abaixo, pode ficar tranquilo, pode colocar que vai direto. Bem como a identificação do autor, né, da Semantic UI. O user dele
é o que está abaixo do link, que é o Glook, certo? Ou seja, o senhor pode entrar no link e procurar um enorme comentário dele, né? Não vai ser difícil de achar não, pode ter certeza. E assim eu finalizo esse tópico. Agora, para finalizar com chave de ouro, eu vou realizar a parte prática do Framework Semantic UI. Vamos lá? Bem, antes de tudo, eu ressalto que essas fotos que eu vou mostrar adiante, elas são prints da tela do meu celular, certo? Porque eu fiz toda a codificação no meu celular, né? E o aplicativo que eu utilizei foi o próprio Sublime Text, só que na versão para Android, certo? Agora, iniciando, essa primeira foto está relacionada com a parte da instalação da Semantic UI no Sublime Text, certo? Onde podemos simplesmente adicioná-la no nosso HTML, da seguinte forma que está sendo apresentada no quadro de destaque verde, certo? Dá para ver aí. Professor, preste atenção que na linha 22 encontra-se a atividade passada, aquela atividade do formulário, lembra? Eu só deixei ela lá para o senhor perceber que esses prints eles não são cópias e eles não são retirados da internet, certo? Bem, vamos seguir adiante. Nesta foto, o destaque verde que ocorre entre as linhas 61 a 64 está relacionado com a única mudança do formulário que eu já tinha enviado, certo? Onde há um checkbox para concordar com os termos e condições daquele formulário, certo? E bem, no final, quando eu apresentar todo o código para o senhor, que eu vou apresentar no final, né? O senhor vai notar que o formulário de cadastro, ele inicia-se, né, na linha 22 e ele termina na linha 69. Pronto, agora eu vou mostrar o resultado deste código, dos termos de condições, viu? Os termos estão logo abaixo dos formulários que o senhor pediu. Tá lá destacado de verde. Bem, este tópico abaixo que busca mostrar a lista de pessoas que foram cadastradas trata-se realmente do código de uma lista, né? Essa lista ela foi pega do site da Semantic UI, certo? O nome dessas 4 pessoas seria um exemplo de 4 pessoas que se cadastraram no formulário que o senhor pediu para a gente fazer, certo? Deu para entender? Eu espero que sim. É só um exemplo da utilização do recurso de uma lista retirado da Semantic UI, certo? E bem, o código dessa lista de pessoas é este, que vai da linha 71 e segue até a linha 83, certo? Agora eu vou voltar para a visualização da web. Bem, o senhor está vendo o próximo quadro verde? Mostra na descrição da página, foram pegos da Semantic UI também, certo? A segunda linha refere-se ao meu endereço, pois eu moro em São João. A terceira linha vai direcionar o meu e-mail, caso tenha alguma dúvida, usuário, senhor, quem quer que seja, certo? E a quarta linha e a última linha, né? Ela refere-se ao site oficial da Semantic UI, foi de lá que a gente tirou os códigos, a instalação, certo? Agora eu vou passar para o código desse destaque. Professor, o código da descrição da página é um pouco grande, certo? Então eu vou mostrar uma parte agora e a próxima parte o senhor vê no outro slide. Note que o código ele vai se iniciar na linha 85 e ele vai terminar na linha 107 do próximo slide. Pronto, chegamos ao fim dos códigos que retiramos do Framework Semantic UI, certo? A partir do próximo slide estarão disponibilizados para a visualização, né, todos os códigos que utilizamos. Bem, essa é a primeira parte do nosso código, essa é a segunda parte do nosso código e essa é a terceira e última parte do nosso código, certo, professor? Dessa forma, eu finalizo a minha apresentação, viu? Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau, professor.